Leiamos, portanto, em oração, Filipenses, capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir
e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Continuando na epístola de Paulo aos Filipenses, o tema que nós vamos ver hoje é esse que está aí, leia depois de mim: intercessão pelos santos. Vamos ver hoje como nós somos ordenados na Bíblia Sagrada a orar uns pelos outros, irmãos. A orar uns pelos outros. Você está orando pelos irmãos? Está orando pelos irmãos todos os dias? Nas últimas décadas, os crentes ficaram egoístas, inclusive nas suas orações. Eles passaram a orar só por si mesmos. Eu estou orando pela minha bênção. Eu estou pagando um preço de oração pela minha bênção, pelo meu milagre. Que oração ruim, oração egoísta, oração egocêntrica. Aquelas pessoas que são alcançadas por tamanha graça de Deus, essa graça opera nessas pessoas, tá? Um sentimento de que o que elas precisam orar é pelos outros, porque elas já foram por demais agraciadas com graça sobre graça. Deus já nos deu Jesus. Está escrito que assim como nos deu Jesus, em Jesus também nos dá todas as coisas. O que precisamos ficar pedindo para nós mesmos? Só egocêntricos, só egoístas fazem isso. Quem é de Deus se esquece de si mesmo, deixa de ser egoísta e passa a ser altruísta, pensa nos outros e ora por eles, porque já tem quem ora por você. Jesus à direita do Pai está intercedendo por nós. Tudo isso está em Romanos 8. O Espírito Santo dentro de nós está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Olha os dois intercessores que você tem orando por você: Jesus à direita do Pai, o Espírito Santo dentro de você. Esses dois intercessores estão intercedendo por você. São dois intercessores fraquinhos, não é? Esses dois intercessores estão intercedendo por você. O que você quer ainda? O
que tu quer ainda. Interceda pelos outros, interceda pelos irmãos, interceda pelas pessoas. Vamos ver hoje um tema dentro dessa intercessão, mas de uma maneira especial, intercessão pelos santos. Irmãos em Cristo orando uns pelos outros. Esse tema está aqui dentro desse início aí de Filipenses, que vai, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, cujo título é, diga, cooperação. Cooperação é operar junto com, trabalhar junto com. Olha, amados, tem gente que calunia a oração como se a oração não fosse uma ação. Se a oração não é uma ação, então a oração é uma inação, uma falta de ação. Tem gente que critica a oração dizendo assim: olha, nós temos que orar, mas nós também temos que agir. Já ouviram isso? Orar é agir. Orar é agir. Orar é uma tremenda ação que só os verdadeiros filhos de Deus podem fazer com eficácia e sucesso. Porque Deus não ouve outras pessoas. Ele só ouve as orações dos seus filhos eleitos. Portanto, a nossa oração é uma tremenda ação, é um tremendo trabalho, e quando fazemos juntos, estamos fazendo em, diga, cooperação. Aleluia. Esses versículos do 3 ao 6 estão divididos assim. Do 3 ao 5, diga, cooperação no Evangelho. E no 6, diga, Deus completará. Isso vale inclusive para as nossas orações, tá? As nossas orações são limitadas, mas as ações de Deus são ilimitadas. Por isso que nós aprendemos lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos em oração ou pensamos. Deus não age dentro dos limites das nossas orações. Deus extrapola os limites das nossas orações. Deus age segundo a sua onipotência, segundo a sua soberania, segundo o seu poder. Aleluia. Por isso, naquilo que falta às nossas orações, Deus completa infinitamente. Aleluia. Então, essa parte aí do 3 ao 5, cooperação no Evangelho, está dividido assim. 3 e 4, diga, graças por tudo. Doutrina do Novo Testamento é: filhos de Deus não têm direito de murmurar de nada, reclamar de nada. O que você está murmurando e reclamando depois que Deus te deu Jesus? Deus te deu Jesus? Deus te deu Jesus? Você tem Jesus? Então o que você tem para murmurar? O que você tem para reclamar? Se reclamar, vai para o inferno. Deus vai abrir o buraco, como fez no deserto, e engoliu um monte de gente. Deus não gosta de murmuradores. A doutrina da nova aliança em Cristo é: em tudo e por tudo dar graças a Deus. Porque o Romanos 8, 28 é real. Se Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, mesmo aquelas coisas ruins, pelas quais muitas vezes você pensa que tem que murmurar e reclamar, se Deus faz elas concorrerem para o seu bem, você não tem direito de murmurar nem de reclamar. Mesmo dessas coisas, por essas coisas, nós temos que dar graças a Deus, porque inclusive Ele faz com que elas cooperem na nossa santificação. Amém? O versículo 5 diga, cooperação constante.
Vamos chegar lá ainda. Então esses dois versículos agora, que é graças por tudo, está errado ali, é 3 e 4, tá? Não é 3 e 5, 3 e 4, graças por tudo, agora aqui está certo, ó. 3 e 4, graças por tudo. O versículo 3 vimos na semana passada, diga, graças pelas recordações. O versículo de hoje é o 4, esse aqui, diga, súplicas com alegria. Aí está o versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, repitam. E o versículo 4, o versículo de hoje, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Leiam bem forte. Eu oro a Ti agora, o Espírito Santo de Deus, para que essa palavra ministrada nessa noite seja escrita por Ti em todas as mentes, em todas as almas, e aprendamos a ser intercessores, especialmente uns para os outros, em nome de Cristo Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de obstrução contra a Tua santa palavra, toda distração em nome de Cristo Jesus. Atrai agora todas as mentes, Senhor, aqui e à distância, para receber a palavra do Senhor, sem nenhum impedimento e com todo o entendimento, em nome de Jesus. Diga amém. E glória a Deus. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O título desse versículo é, diga, súplicas com alegria. É interessante esse título, porque quando você pensa em súplica, você pensa que uma pessoa que está suplicando alguma coisa, é uma pessoa que está levantando um clamor, como a gente fala, porque está passando por alguma coisa que não é motivo de alegria, está passando por alguma coisa ruim, alguma coisa má, alguma coisa que colocou ela num certo estado de aparente emocional desespero, e quem está suplicando então deve estar assim meio... Então é por isso que é difícil pensar o que significa súplicas com alegria. Súplicas com alegria são súplicas feitas a Deus por um motivo tão precioso e tão maravilhoso, que quem suplica o faz com alegria. E é assim que Paulo diz que orava pelos filipenses, né? Estou fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Porque Paulo tinha alegria em orar pelos filipenses. Bom, pegando esse tema da intercessão, nós temos que falar uma pequena introdução e um desenvolvimento desse tema. A introdução desse tema é uma intercessão geral, não é a essa que Paulo se refere aqui. Ele se refere à intercessão geral em outro texto. Aqui nesse texto, então, o desenvolvimento do nosso tema de hoje é uma intercessão especial. Nessa intercessão especial é que Paulo faz súplicas com alegria. Qual é a intercessão geral? A intercessão geral está aí em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, ao invés de eu ler uma vez e vocês repetirem, leiamos juntos. 1 Timóteo 2, 1 e 2, isso aí é a intercessão geral. Juntos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa é a intercessão geral. Todos nós, como filhos de Deus, temos que usar a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Repita essa frase: em favor de todos os homens. Então, contra quem nós temos que orar? Contra quem nós temos que orar? Qual é o homem que existe aí no mundo que nós temos que orar contra ele? Qual é o homem que tem aí no mundo que nós temos que orar pedindo que Deus pese a mão sobre ele? Qual é a pessoa que tem aí no mundo que nós temos que orar pedindo para Deus acabar com a vida dela? Quem faz esse tipo de oração é gente diabólica. Pessoas diabólicas oram contra. Isso é que se chama orações contrárias. É orar contra alguém. Cristãos não fazem orações contrárias. Cristãos não oram contra. De uma mesma boca, escreveu Tiago, não pode sair bênção e maldição. Como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, da nossa boca só pode sair bênção. Portanto, as nossas orações têm que ser em favor de todos os homens, sejam eles quem forem e sejam quais forem seus pecados. Não importa, não é da nossa alçada julgá-los, é da nossa alçada orar por eles, orar em favor de todos eles. E dentre eles, já que esses homens estão divididos aí territorialmente, geograficamente em nações, nós temos que orar também em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Quem são essas pessoas? São aquelas que ocupam posição de autoridade em um dos três poderes, ou poder legislativo, ou poder executivo, ou poder judiciário. Contra qual deles nós temos que orar? Temos que orar para Deus derrubar algum deles do poder? A Bíblia manda isso? Nós temos que orar, como que está aqui? Em favor, abençoando-os, seja quem for. Quem fizer o contrário disso está pecando, está tropeçando na palavra de Deus. E para que essa oração? Amados, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É por isso que nós oramos. E só as nossas orações chegam ao Pai. Essa aí é a intercessão geral, tá? O versículo que nós estamos lendo hoje fala da intercessão especial. A intercessão especial é a intercessão pelos santos. É aquela intercessão que é a própria intercessão de Jesus. Nós aqui na terra temos o ministério de orar por todos os homens, como vimos na intercessão geral. Mas interessante, olha, Jesus não ora por todos os homens. Olha o que Jesus disse aqui, orando ao Pai, em João 17:9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Repitam. Essa é a intercessão especial, na qual nós também entramos nela, juntamente com Jesus. Nós oramos única e exclusivamente pelos santos eleitos de Deus.
oramos pelos santos eleitos de Deus. Na intercessão geral, nós oramos por todos os outros, mas na intercessão especial, nós oramos exclusivamente pelos eleitos de Deus. Alguém poderia dizer assim: mas se eles já são eleitos de Deus, né, para que eu tenho que orar por eles? Não é para quê, é por quê. Porque Deus manda orar. E se você não orar, você está desobedecendo. Se Deus manda orar, é porque essa oração é necessária e orarmos é necessário. Glória a Deus. Em que consiste, portanto, essa intercessão especial? Ela consiste de, no mínimo, 3 coisas mais relevantes que eu coloquei aqui para vocês. Aí no slide, ó. Primeiro, diga perseverança. Segundo, diga ministério. E terceiro, diga família. É nesses 3 itens que nós temos que orar uns pelos outros. Orar pelos santos eleitos de Deus. Orar pela família que vai morar no céu. Se você tem que orar pela sua família, com quem você convive temporariamente na terra, muito mais você tem que orar pela família com quem você vai conviver na eternidade, no céu, na Nova Jerusalém. Primeiro, por que orar pela perseverança? Porque Jesus condicionou a salvação à perseverança. Em Mateus 24:13, Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês? Mas perseverar em quê? Perseverar na santificação, sem a qual? Portanto, orar pela perseverança dos santos eleitos é orarmos uns pelos outros, pelo sucesso diário do nosso processo de santificação. Glória a Deus. Senhor, estou orando a Ti para que cada um dos meus irmãos e irmãs sejam santificados a cada dia. Isso é orar pela perseverança, a perseverança na santificação. E por que nós temos que orar nisso tão fortemente uns pelos outros? Porque tem 2 textos que vocês vão anotar aí, eu não coloquei aqui no slide, tá? Romanos capítulo 5 e Tiago capítulo 1, 2 textos que declaram a origem da perseverança. De onde vem a perseverança? Como nós adquirimos perseverança? Nós adquirimos perseverança em meio à tribulação e em meio à provação. Paulo fala em Romanos 5 que a tribulação produz perseverança. Tiago capítulo 1 diz que a provação produz perseverança. Sem perseverança não tem salvação. E se a perseverança é produzida em meio à tribulação e provação, então nós precisamos de tribulação. Nós precisamos de provação. Vamos pedir tribulação? Vamos pedir provação? Nós precisamos de tribulação, precisamos de provação, porque a tribulação e a provação é que vai formar a perseverança que nós precisamos para perseverar até o fim na nossa santificação. Portanto, temos que orar uns pelos outros, porque estamos intercedendo uns pelos outros, em meio às tribulações que todos passamos, em meio às provações que todos passamos. Em meio a essas tribulações, em meio a essas provações, você não tem aquele sentimento assim, eu preciso de oração? Então, oremos uns pelos outros,
É isso que Paulo fala. E oremos com alegria para que todos saiamos das tribulações e saiamos das provações mais que vencedores em Cristo Jesus. Você tem provações em casa, você tem provações em relacionamento, você tem provações em casamento, você tem provações na educação com os filhos, você tem provações no trabalho, tá? Tem gente que fala assim, meu trabalho está muito ruim, estou sendo muito provado, preciso de outro trabalho. Você vai para outro trabalho e vai ter provações iguais ou piores. Em todo trabalho você vai ter provações, em todo trabalho você vai ter tribulações, em toda a vida você vai ter tribulações. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é para ficar para baixo diante das aflições, não. É o que Paulo fala em Romanos 5. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Estou sendo atribulado, estou sendo provado, aleluia, Senhor. Ó, Tiago falando, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Fala para Jesus aí, Senhor, eu estou passando por muito poucas provações, manda mais, eu quero passar por várias. Porque elas vão produzir a perseverança, tá? Que você precisa para a santificação. Por que muita gente não persevera na santificação? Porque ele fica se protegendo de tribulações, fica se protegendo, fugindo de provações, tá? Querendo só sopinha de minhoca. Sabe o que é sopinha de minhoca? É moleza. Querendo só moleza na sua vida. As pessoas vivem pela lei do menor esforço possível. Não, ninguém vai para o céu no menor esforço possível, não. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. E nós já temos tudo da parte de Deus para sermos conquistadores. Em inglês, quando fala mais que vencedores, fala mais que conquistadores. More than conquerors. Mais que conquistadores. Ser conquistadores. Conquistamos o reino de Deus à força no esforço pela nossa própria santificação. E assim como eu vejo que eu tenho que me esforçar na minha santificação, eu me lembro de todos os irmãos. Se eu tenho que me esforçar, eles também têm. Então eu oro pelos irmãos, faço súplicas com alegria, para que todos perseverem na santificação. E diante de todas as provações, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é praticar bem a palavra, é viver bem a palavra na sua vida. Portanto, nós temos que orar sim pela, perseverança dos santos. Segundo motivo aí é, ministério dos santos. Ministério é uma palavra bonita para trabalho. Trabalho, obra, tá? Todo verdadeiro filho de Deus é constituído ministro de Deus e ministro do Evangelho. E existem duas dimensões ministerial. Primeiro, geral, e segundo, pessoal. Qual é a dimensão geral? Tá? A dimensão geral, o ministério geral, está resumido nesses três textos. 1 Timóteo 2, 1 e 2, que nós lemos agora mesmo lá atrás, que é a nossa intercessão geral. O ministério de intercessão não é o ministério de um grupo de crentes. O ministério de intercessão é o ministério de todos os crentes, irmãos.
todos têm esse ministério, todos têm esse trabalho de interceder em favor de todos os homens. Esse ministério da intercessão resume na seguinte frase, repita depois de mim: falar com Deus acerca dos homens. Em Marcos 16:15 é o ministério da evangelização. Jesus disse: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A pregação do evangelho não é um ministério do pastor ou de alguém que recebeu algum título de ordenação na igreja. O ministério da pregação do evangelho é de todo crente, porque o crente que não prega o evangelho, ao não pregar o evangelho, ele está provando que é um falso crente. Porque o verdadeiro crente é aquele que tem o evangelho no seu coração, tem a palavra de Deus no seu coração, tem o seu prazer na palavra de Deus, nela medita de dia e de noite, enchendo a sua alma, enchendo a sua mente, enchendo o seu coração com a palavra de Deus, e a boca fala do que o coração está cheio. Se o que está saindo pela sua boca é outra coisa, que não é evangelho, que não é palavra de Deus, é porque o seu coração está cheio dessas outras coisas. E aí você não é filho de Deus, é filho dessas coisas, é cria dessas coisas. A pregação é algo natural, que brota do coração de quem já tem o coração cheio, transbordante da palavra de Deus. Como eu faço para fazer isso? Salmo 1, versículos de 1 a 3, é lá que você tem que fazer. Especialmente o 2. Meditar de dia e de noite em toda a palavra de Deus. E essa evangelização, esse ministério de evangelização, de evangelizar pessoas, tá? Não é em microfone, é no tu a tu. É o que se chama, repita depois de mim aí, quem estiver escrevendo, escreva, diga: evangelismo pessoal. Como que é esse evangelismo pessoal? Escreva aí também: evangelismo relacional. O evangelismo pessoal é um evangelismo pessoal. Evangelizar as pessoas com quem você se relaciona nas suas circunstâncias. Circunstâncias familiares, circunstâncias sociais, circunstâncias profissionais, etc. Aonde você está, você tem que ser sal da terra e luz do mundo. E essa evangelização, ou esse evangelismo, tem que ter o tempero do seu testemunho pessoal, a sua vida em Cristo, a sua vida com Cristo Jesus. Foi isso que Jesus disse nas suas últimas palavras, antes de ser assunto ao céu, em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Aonde quer que você vá, e diante de quem quer que seja que você esteja, você está ali, sabe fazendo o quê? Representando Jesus. Isso é o que faz uma testemunha. Você está ali representando Jesus. Você está ali no lugar de Jesus, para anunciar para essas pessoas, com a sua vida e com as suas palavras, o evangelho do reino de Deus. Esse é o ministério geral, tá? Esse aí é o ministério geral. Qual que é o ministério pessoal? O ministério geral é o ministério de todos os crentes. Todos têm que fazer essa mesma coisa aí. Ministério de intercessão, diga: falar com Deus acerca dos homens. E ministério de evangelização, diga: falar com os homens acerca de Deus. Esse é o ministério geral. Qual é o ministério pessoal?
Existem coisas que Deus quer que só você faça. A nível pessoal. E quem vai dizer para você? Só Ele. Não venha perguntar para mim que eu não vou te dizer. Deus não vai levantar nenhum profeta para dizer para você: eis que te digo. Não vai. Não é assim que Deus age. É na sua intimidade com Deus, na sua intimidade com a palavra, no meio, fazendo parte da sua santificação. Quando Deus ver você como Moisés, se aproximando dessa sarça ardente aqui, que é a palavra, do meio da palavra como do meio da sarça, Ele vai falar contigo o que Ele quer que você faça a nível pessoal. Já pensou você chegar diante de Deus e falar assim: olha, você passou a sua vida toda e não conseguiu discernir, não conseguiu me ouvir falando para você o que eu queria que você fizesse de uma maneira pessoal. Como será isso, hein? Senhor, eu fiz um monte de coisa, mas o que você fez não interessa, não era o que eu queria que você fizesse. Deus tem algo para você fazer, além daquilo que é geral. Entre coisas gerais, você tem o ministério de ser um bom esposo, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, uma boa irmã, criar bem a sua família, ser um bom profissional na sua área. Tudo isso aí você tem que fazer também em nome do Senhor, como trabalho de Deus na sua vida, não mais como trabalho humano. Mas além de tudo isso, tem algo a nível pessoal que Deus te manda fazer. Paulo perguntou logo de cara: Senhor, o que queres que eu faça? Eu já sei o que o Senhor quer que todos os cristãos façam, mas além disso, o que o Senhor quer que eu, pessoalmente, faça? Já fez essa pergunta para o Senhor? E já obteve a resposta? Tem que correr atrás disso, porque isso é real. Isso é real. Aleluia. Então, por isso nós temos que orar uns pelos outros, orar pela vida ministerial dos santos eleitos de Deus, para que eles sejam excelentes instrumentos de Deus no ministério geral, e que também ouçam da parte de Deus o que, a nível pessoal, cada um deles é chamado pelo Senhor para fazer. E você só vai descobrir, só vai ouvir Deus falando o que Ele quer de você a nível pessoal, na medida que você cresce espiritualmente. Sabe por quê? Porque Deus é contra o trabalho infantil. Deus não emprega crianças. Empregar crianças é crime mesmo. Criança tem que estudar, tem que se formar. Deus não chama crentes imaturos para nada. Só vai dar trabalho e fazer coisa errada. É na medida que você amadurece que você vai discernir o que Deus quer de você a nível pessoal. Então, cresça e amadureça em Cristo Jesus. Não cresça e também não vai ter salvação, porque crescimento é condição para salvação. Está em 1 Pedro capítulo 2. Crescimento para salvação. Muito bem, então temos que orar pelo ministério dos santos. Diga: orar pela perseverança dos santos. Orar pelo ministério dos santos. E o último, diga: orar pela família dos santos.
Os eleitos de Deus são pessoas que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para formar uma família muito especial. Diga, família de Deus. A família que vai morar na glória. A família que vai morar na Nova Jerusalém. Essa família é formada de um pai, um filho mais velho, que será nosso irmão mais velho e mais santo, Jesus. Todos seremos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E o Espírito Santo agindo em todas as nossas vidas por toda a eternidade. Essa é a família de Deus, para a qual estamos sendo santificados e preparados. Por isso, oramos na perseverança dos santos, na sua santificação. Orar uns pelos outros é orar pela família eterna, pela família de Deus. Mas, aqui na terra, os eleitos de Deus vivem em um contexto de, diga, família terrena. Ok. E nesse contexto de família terrena, por que nós temos que orar uns pelos outros? Porque a maioria dos santos eleitos de Deus não terão aqui na terra uma família completamente de eleitos. É muito raro que na terra haja uma família todinha de eleitos, onde todos os membros dessa família de Deus são santos e eleitos de Deus. Isso acontece, mas é raro. Deve ter acontecido com Josué, que disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa, ali é eu e minha família. Pode, quem sabe, ter acontecido com o carcereiro de Filipos, para o qual Paulo disse: crê no Senhor Jesus, Atos 16, e será salvo tu e tua casa. São dois exemplos na Bíblia que nos reportam a uma família, uma casa completamente eleita, uma família completamente eleita, mas essa não é a realidade de todo mundo, não, de todos os eleitos, da maioria dos eleitos. A maioria dos eleitos, às vezes, é como Abraão. Deus disse para Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não escolhi a tua família, eu escolhi você. Mas muitos eleitos não são chamados como Abraão para sair da casa. Como eleitos, eles vão viver e conviver junto com essa família terrena e membros dessa família terrena que não são eleitos. Vai acontecer os casos que Jesus disse, né? Pode ser que mulheres eleitas, casadas com homens que não são eleitos, ela será tomada e ele será deixado. Ou o contrário, homens eleitos, casados com mulheres que não são eleitas, eles serão tomados para a glória e elas serão deixadas. Isso pode se aplicar a toda a família. Pais eleitos e filhos não eleitos, isso pode acontecer. Como é dolorido para esses pais, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Isaac e Rebeca eram eleitos e tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó é eleito e Esaú não. Deus disse: amei Jacó e odiei Esaú. E é odiei mesmo que Deus disse. Amei Jacó e odiei Esaú. E não foi porque eles fizeram alguma coisa, não. Foi desde o ventre materno. É desde a concepção que já vem registrada a eleição ou a não eleição. Então, pais eleitos serão tomados para a glória e filhos não eleitos vão ficar para a condenação. Ou o oposto, às vezes pode ter casa que tem filhos eleitos e os pais não são. Esses filhos serão tomados para a glória e os pais vão ficar para ir para a condenação.
Portanto, esse contexto de vida familiar terrena, ele traz para os eleitos de Deus um peso de tribulação, de preocupação, de medo, inclusive, né? De uma certa tensão espiritual. Porque a família terrena, né, são chamados aí romanticamente de entes queridos. E todo mundo diz assim: que terrível é saber que um ente querido foi para o inferno. Mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade espiritual. Tá? É uma realidade espiritual. Existem traços de eleição e traços de não eleição. Mas o que nós devemos levar em consideração na família é: prega para eles. Prega para eles. Prega para eles. Pregue o Evangelho. Eu estou orando pela conversão dos meus familiares. Agora sim, a Bíblia não fala que a fé vem pela conversão. Pela oração. Diz que a fé vem pela pregação. Prega para eles. Abre a tua boca e prega para essa sua família. Se te ouvirem, é porque são de Deus. E se não te ouvirem, é porque não são de Deus. Essa é a realidade. E você tem que saber disso. E é por isso que esse peso de tribulação pelo familiar terreno em que passam os eleitos de Deus é uma razão para nós orarmos. Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas e oro pelos familiares deles. Eu oro pelo contexto familiar deles, Senhor. Opera aí de acordo com a tua vontade e dê a eles sabedoria, dê a eles inspiração, dê a eles amor, dê a eles palavra e testemunho para testemunhar para esses familiares, quer venham a ser salvos, quer não. Aleluia. É assim que nós praticamos então a nossa intercessão em favor de todos os santos, como nós vimos nesse versículo de hoje, né? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações.